já falamos de várias questões, que não existe como a gente tratar um caso, né, só. Os casos são diferentes, têm suas peculiaridades. Agora, uma coisa que a gente tem que ser pensada também é que esse negócio de cura gay é um tanto quanto controverso. Porque existem pessoas que, como a gente falou, era carente só e acabou se envolvendo, né, de outro lado e se converteu. Enfim, não vai ter mais desejo por pessoas do mesmo sexo porque era uma carência e tal. Agora, existem pessoas que, seja por vício, seja por tendência, seja por desejo, seja por paixão, vão continuar tendo desejos homossexuais. O que você está me dizendo? Você está me dizendo que existem cristãos que são gays? Sim, existem. Sim, que sentem atração por pessoas do mesmo sexo. Exatamente, significa que eles não estão na prática, mas que o desejo deles é por uma pessoa do mesmo sexo. Aliás, gente, o grande problema é quando nós vivemos na prática do pecado. Sim. Qualquer pecado. E isso vai ser a luta dele ou dela, né, eternamente. Assim como você luta pra não mentir, como você luta pra não adulterar, como você luta pra não contra roubar, qualquer outro pecado, porque o desejo natural e pecaminoso, porque vamos lembrar mais uma vez que todos nós temos essa natureza pecaminosa que nos inclina ao pecado, esse desejo vai ser por pecar, vai ser um desejo por outra pessoa, mas ele escolheu servir a Cristo, assim como alguém que é alcoólatra se converteu e escolheu não beber mais. A grande questão é justamente essa, por amor a Jesus, eu vou então ficar solteiro pro resto da vida, eu não vou me casar, não vou me relacionar com a pessoa do sexo oposto, porque eu não sinto atração, então por amor a Jesus eu vou permanecer solteiro, porque vai ser difícil e tal, mas eu vou fazer isso por amor a Jesus. Como e aí é difícil para outras pessoas, né, se livrarem dos seus pecados. E aí, gente, uma coisa muito importante, casamento não resolve, não conserta ninguém. E isso acontece não só para quem a gente vê assim na igreja, esse menino tem um jeitinho, vou arrumar uma menina pra ele tem que casar. Vou apresentar, não sei o quê. E às vezes a pessoa não é nem gay, é aquela questão que a gente entra, ela é assexuada. É uma pessoa que não tem desejo. A gente criou um padrão de que as pessoas têm que casar. Sim. E a gente já até falou aqui sobre isso, sobre ser solteiro. Não é todo mundo que precisa casar, gente. E aí, mais uma vez, se fosse que todo mundo precisasse casar, a gente rasgaria várias coisas que Paulo diz, né? Exatamente. Porque Paulo diz que é bom que o homem, se está solteiro, né, não está com relacionamento com ninguém, continue solteiro para cuidar das coisas de Cristo. Sim. Então não é todo mundo que precisa casar, não é todo mundo que quer casar. O próprio Jesus não se casou. E o casamento não é atestado de felicidade, nem de que você agora é uma pessoa completa, não é nada disso. Então, e nem de que estou curado da homossexualidade. Pelo contrário, a gente está gerando outro problema. Quantos e quantos casos, eu pelo menos já ouvi milhares, eu sei que a Aline também. Milhares talvez foi um pouco de exagero, mas dezenas de casos de pessoas que depois do casamento descobrem que seu cônjuge é homossexual. E aí? Aí é complicado, né? Porque às vezes essa pessoa te deu indícios antes de casar e você acreditou que não. Que era pra casar. E às vezes ele... porque Deus falou. Porque todo mundo na igreja falou que a gente combina. E às vezes o homossexual da história, seja homem ou mulher, quer casar também porque achando que casar vai suprir seus desejos. Gente. Não vai. Vai gerar uma série de problemas. Muito problema. Essa situação. Então, assim, vamos ter cuidado, porque é um tema muito complexo. Exatamente. Agora... como a gente ouviu, meu amigo se declarou gay, o que eu faço? Essa também foi outra pergunta feita. Primeiro, se ele não for cristão, você não vai fazer nada, entendeu? Você poxa, é mesmo? Porque afinal é a vida dele, não se meta. Ele te conhece, ele sabe, eu espero que ele te conheça, que ele sabe que você é cristão, né? Ele sabe do seu posicionamento. Isso não significa que você não pode mais ser amigo dele, não significa mesmo, pelo contrário. Sim, a amizade continua. Até porque se você não pode ser amigo de um gay, você não pode ser amigo de alguém, né, que bebe indevidamente. De qualquer pecador. Você não pode ser amigo de você mesmo. Exatamente. Mas, gente, então assim, a amizade continua, entendeu? Se se por acaso esse seu amigo, sua amiga, um dia te der abertura pra falar sobre, né, e Deus, e a posição da Bíblia, aí você fala, mas... Com amor, porque exortar também é com amor. Principalmente uma pessoa que não é cristã, porque não tem, né, maturidade na fé para ouvir determinados tipos de coisa. Então, com amor, com jeito. Sim. Você não vai dizer que Deus odeia, Deus aborrece o pecado, Deus não aborrece ele, né? Não odeia essa pessoa.
Enfim, é uma conversa franca, mas não adianta você tentar apontar a pessoa. Porque você também tem erros, você não vai ser apontado. Agora, vamos supor que aquele seu amigo da igreja te procurou pra assumir que é homossexual, que se sente atraído por uma pessoa do mesmo sexo, mas ele falou isso porque, tipo assim, eu preciso de ajuda, eu não quero me entregar ao pecado. A primeira coisa que você não vai fazer, você não vai contar isso por aí, tá bom, meu bem? Porque se ele te procura porque confia em você, então você não vai sair espalhando essa história por aí, né, gente? Tá certo? E aí você vai precisar recorrer a alguns meios para ajudar esse seu amigo. Então é importante, né, que você busque estudar sobre esse assunto, que você busque conhecer, conversar com pastores, conversar com pessoas que já lidam, né, com homossexuais que querem deixar de ser homossexuais, e para você poder ajudar essa pessoa que por um acaso quer ajuda para isso também. E se ele te contou que ele virou gay apenas, ele não quer ajuda, não quer nada, talvez ele, né, não tenha conhecido a Cristo de verdade. Então, sim, bem, não cabe a você também. Gente, o papel, gente, no final das contas, seja homossexual, qualquer pessoa, o nosso papel é o de amar, de interceder por aquela vida, de pedir para que o Espírito Santo toque, que o Espírito Santo faça o papel dele, e se Deus quiser me usar, estou aqui à disposição. Mas a gente não pode forçar barra com ninguém, entendeu? Independente da orientação sexual, independente da maneira como a pessoa vive, nós não temos o direito de forçar barra com ninguém, de ser juiz da vida de ninguém. Esse é o ponto. E uma última pergunta que foi feita ainda a respeito do tema, e talvez a mais difícil e mais sem resposta do universo. Sim. Se um casal gay chega na minha igreja com filhos, como eu devo proceder, né? Primeiro, você não deve proceder de maneira nenhuma, a não ser recepcioná-los, né? Porque a não ser Olá, que você sejam bem-vindos, qual é o seu nome? Prazer, sou fulana de tal. Gostaria de sentar aqui? Fiquem à vontade. Gente, se eles estão aí na sua igreja, uma das prerrogativas é que eles podem estar querendo buscar Deus, tá querendo conhecer a Deus. Algo pode ter tocado neles profundamente. Pode ser curiosidade só também, mas e aí? Vamos recebê-los, vamos orar para que Deus faça algo na vida deles. Exato. E aí eles se converteram. E aí, como é que eu devo proceder? E aí é com o Espírito Santo. A gente ora, porque a conversão, ela vem de dentro para fora. Exato. Não é nada imposto, e a gente quer impor. A gente quer impor leis para homossexuais, que eles não possam isso, não possam aquilo. A gente quer impor regras de condutas para eles, mas isso não muda. Não muda. Você impedir o casamento gay, ou você impedir que eles façam isso, que eles façam aquilo, não vai impedir que eles morem juntos, por exemplo, que eles constituam família, por exemplo. Não é uma lei nossa que vai mudar. Nós temos que orar para que o Espírito Santo os encontre. Sim. E que os transforme. Sim. Essa deve ser a nossa oração, sabe? Porque assim, como a Ana Maria falou, se esse casal gay chega na igreja, se ele quis ir numa igreja, então ele já sabe qual é o posicionamento da igreja. Então a gente não precisa ficar, tá errado isso aí, tá errado esse casamento, isso não é bíblico, isso é pecado, não sei o que, você não podia ter adotado essa criança. Não. Cara, ele já sabe qual é o posicionamento bíblico, tá? Qual é o posicionamento da igreja sobre isso. Então o nosso papel é acolher, né? É amar. Claro, você não vai colocar o cara pra liderar, vamos consagrar pastor, vamos colocar ele como líder dos jovens, líder do louvor, líder do ministério de casais, né? Do ministério infantil. Claro que não é isso que vai rolar. Não mesmo. Mas você vai ficar em oração pedindo para que Deus solucione essa questão. No dia a dia transforme a pessoa. Porque você vai fazer o quê? Você vai impedir ela de ir na igreja? Olha, querido, eu queria conversar com vocês. Já que vocês são homossexuais, inclusive vocês adotaram uma criança, vocês estão proibidos agora de vir aqui na igreja. De jeito nenhum. Beijo, tá? Gente, complicado, né? Então essa vai ser a questão, porque a solução de Deus, ela é sempre a melhor. Então você vai orar pedindo para que Deus traga uma solução sobre essa questão. Não há uma fórmula, não há uma regra, não há um padrãozinho a ser seguido, gente, tá? Porque aí mas eles têm que divorciar. E aquela criança? E aquela criança que já se apegou a eles, já se afeiçoou a eles? Como que a gente faz? Vocês entendem que o negócio é muito complexo? É muito complexo pra gente chegar pra gente se meter e pra gente chegar com uma respostinha pronta? Exatamente, até porque esse caso sozinho já é complexo. E existem ainda outros casos parecidos, semelhantes, que têm suas particularidades. Então, é impossível a gente se meter. Gente, eu quero deixar muito, muito claro que nós não estamos dizendo que... Nós não estamos levantando bandeira gay nenhuma. Não. Tá? Nós começamos, inclusive, no primeiro vídeo dizendo que o homossexualismo é pecado.
A gente já falou sobre isso. A gente tá falando que ele deve ser tratado como todos os outros pecados são tratados. Então, se você não aponta o dedo na cara do mentiroso, você é um mentiroso, toda hora você mente, você não vai fazer isso com nenhum outro tipo de pecador. Seu gay, seu homossexual. A gente tem que trazer eles pra perto. Sim. A gente tem que mostrar o amor de Cristo e a gente tem que orar para que o Espírito Santo convença eles que não é o nosso papel. Não é o seu papel. Agora fica o desafio do Não Contam na Igreja para vocês. Se coloque no lugar de um homossexual. Como você gostaria de ser tratado pelos cristãos? Como você gostaria de ser tratado ao entrar em uma igreja? Então, se coloca no lugar. Eu acho que esse é um exercício muito bom pra gente fazer, não só no caso do homossexual, mas de qualquer pessoa. Se coloque no lugar daquela pessoa. Qual tratamento você gostaria de receber? Como você gostaria que as pessoas te olhassem? Como você gostaria que as pessoas se aproximassem de você? Tá certo? Gente, esse tema deu pano pra manga e existem 1 milhão de coisas que vocês possam concordar, discordar, ter dúvidas. Às vezes você tá aí se descobrindo assexuado ou homossexual, tá descobrindo que tem umas tendências. Cara, conversa com a gente tá aqui pra isso. Pode conversar, só mandar um e-mail, porque você já sabe que o que eles não contam na igreja, a gente conta aqui.